começa a dizer: que coisa dura tu me pediste, que coisa complicada, mas é o seguinte, eu vou fazer uma coisa nova. Se tu me vires subir, assim se fará, mas se tu não me ver, assim não será feito. Então Eliseu ficou de atalaia, Eliseu ficou ligado, Eliseu ficou de mutuca, meu querido. Aonde Elias ia, ele estava na cola, porque quando alguém quer receber um algo espiritual, ele tem que estar agarrado na videira. Quando alguém quer receber algo de Deus, ele tem que se esforçar lendo as escrituras, porque aqui nós conhecemos quem é o nosso Redentor, aqui nós conhecemos aquele que nos dá livramento quando nós saímos da nossa parentela de manhã cedo para trabalhar. Aqui nós conhecemos aquele que dá livramento ao nosso parente que não é evangélico, e você está aqui dando glória, mas está dando livramento, está aleluia. Eu vou falar, Jesus, aqui você conhece, quando aleluia você droga os joelhos e fala: Pai, tu conhece a minha situação na minha parentela, aleluia. Eu vou te contar uma história, Senhor. Está faltando isso, está faltando aquilo, como é que vai ser? Aí você vai com a arma poderosa, você vai usar a fé. Aí Deus usa um, usa dois, usa três, e a bênção chega. Porque o salmista Davi disse: eu nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência ela mendigar o pão. Então o Senhor, ele ainda cuida dos seus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus, para todos sempre. Louvado seja o Então Eliseu, ele estava de olho em Elias. glória a Deus. Elias Aleluia. fere as águas do Jordão, ele passa, prova a sua capa, e ali eles dois teve essa conversa que eu falei. Aleluia, Então glória a as Deus. escrituras diz no versículo 11 que veio descendo do céu Aleluia. carros de fogo com cavalo de fogo. Alguns pregadores, por não examinar as escrituras, meu pastor, pegaram nos púlpitos e disse que Elias subiu numa carruagem de fogo. Essa expressão está completamente errada. A verdadeira expressão nos diz que o carro de fogo veio só para separar Elias de Eliseu, e Elias foi subindo no redemoinho, e Eliseu, olhos abertos, viu aquela vitória, viu aquela bênção, e Elias, a sua capa caiu. Eliseu pegou a sua capa, ali o bichinho já não era um, era dois, era porção dobrada, o negócio foi diferente. Quando Eliseu vai passar o Rio Jordão, ele dobra, aleluia, a capa de Elias, lança no rio e diz assim: aonde está o Deus de Elias? E as águas do Jordão, ela vai se abrindo. Aí se forma o primeiro milagre no ministério de Eliseu, amando a mão onipotente do Senhor. O que eu quero te dizer é o seguinte: se falaram de você, disseram que você não tem condição, meu Deus, eu vou falar, Jesus. Disseram que você não tinha condição de pegar no microfone, disseram que você não era capacitado para falar, disseram que você não sabe nem deixar um versículo, que a perna começa a tremer. Sabe o que é, meus irmãos? É a responsabilidade, porque no livro da Revelação vai me dizer que a gente não pode nem aumentar e nem abaixar o que está escrito. É muita responsabilidade. A perna começa a tremer, o corpo começa a entortar, aí a vasilha
abriu a terra e engoliu. Foi 250. Queria ser mais do que Moisés. E se levantou mais 2 para completar. Arão e Miriam. Aí o Senhor deu um recado. Faz o seguinte, Arão e Miriam. Fica na frente, aleluia, da tenda. Eu vou aparecer. Aí você vai ver quem eu escolhi. Com quem eu falo. Aí o Senhor aparece. Aí disse assim: olha, Miriam e Arão, para você e Arão, eu uso o profeta para falar. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. Mas com o meu servo Moisés, é face a face, eu falo com ele. Sabe o que é que eu digo com isso, meu pastor? É que a sua intimidade eu não posso ter. Eu não posso ter a comunhão da dirigente. Eu não posso ter, aleluia, a intimidade que você tem com o papai, onde fala Mateus 6,6. Entra no quarto e fecha a porta. Aleluia! Glória a Deus! Aí tocaram na unção de Moisés. Glória a Deus! E a palavra nos diz que saiu subindo como uma fumaça. Pegou em Miriam. A Miriam ficou leprosa. Glória a Mas Deus! escute, por que não pegou em Arão? Aleluia! Porque Arão era sacerdote. Arão estava com um colete com umas pedrinhas ali, como se fosse a fumaça. Pegou em Arão, mas não contaminou com a lepra. Porque Arão era sacerdote, mas se ele tivesse sem a proteção, ele ficaria leproso. E o sacerdote ele tinha um colete como fosse uma proteção com as pedrinhas. Aleluia! Glória a Deus! Mas Miriam, por tocar na unção, ficou leprosa. Glória a Vamos Deus! entrar na mensagem. Aleluia! Essa mulher, ela perdeu o seu marido. E ela disse aonde eu li que o seu marido ele temia o Senhor. E ela fala para dizer: tu sabe que ele temia o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Mas seu marido, ele morreu e deixou uma dívida. Que dívida é essa que os credores, os cobradores foram lá cobrar a dívida? E disse a ela: faz o seguinte, creio eu pelo pessoal da fé, pastor, porque ela disse baseado quase assim, eles: vou te dar um tempo para tu conseguir pagar a dívida. Se tu não pagar, eu vou levar você e seus filhos para ser servo. Mas ele se esqueceu que o seu marido temia a Deus. Glória a Deus! Então ele já tinha quem servir. Ela também. E filho de crente já sabe a quem servir. Então aquilo ali foi de balde. Aí ela corre aos pés do profeta Eliseu e diz: conta a história. E Eliseu fala: o que tem eu de fazer? Aleluia! Ele não falou aquilo por ironia. Ele falou aquilo como se fosse uma pergunta: o que é que eu vou fazer? Aí Eliseu pergunta: o que é que tu tem em casa? Glória a Deus! Aí ela fala: a tua serva, ela não tem nada, apenas uma botija de azeite. Meu Deus! Bom, eu vou falar. Você não pode ter nada na sua casa, mas o vaso ainda está de pé porque tem azeite. Você não pode ter nada, irmão. Você pode, aleluia, não ter, aleluia, tomado café, não pode ter almoçado, não pode ter jantado hoje. Está até pensando quando eu chegar em casa, meu Deus, como é que vai ser, Jesus? Mas o que te mantém de pé é o azeite que está descendo aqui. O que te mantém de pé é a presença do
teu nome, eterno. Eita, glória a Deus. Não pode ter nada, mas pelo menos um pouquinho de azeite me mantém em pé. Aleluia! Aí Eliseu faz assim: vai, decorre na tua vizinhança, pede vasos, meu Deus, emprestados. Aleluia, glória a Deus. E não poucos, pede muitos. Agora eu pergunto para a igreja: se aquela mulher não fosse uma verdadeira serva, quando ela fosse bater na porta para pedir vasos, o vizinho iria ajudar? Eita, Deus, é verdade. Vou falar. Glória a Deus. Se ela tivesse uma má conduta, eita, a igreja é vaso. Fora da igreja, não sei o que é, se é copo, é panela, é vasilha, é a má conduta terrível. Não vou para aquele lugar que ali tem aquela irmã. Então, se você não vai para aquele lugar que tem aquela irmã, então se ela subir, você também não pode chegar lá. Então, se ela subir, você é melhor deixar o evangelho, porque crente com mal ele não chega, crente com raiva ele não chega, crente com fogueira ele não chega. O que chega lá, aleluia, deixa eu ver, é como a criança, irmão, é como a criancinha. Você tem que chegar lá assim, nós temos que chegar lá. Imagina se ela tivesse uma má conduta. Glória a Deus. Eu Glória estou pregando aqui para pessoas lapidadas de corpo e alma. Aleluia. a Deus. É, Jesus é mesmo. Meu amigo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí Glória. ela pega os vasos. Mas Eliseu deixou uma palavra. Ele disse: vai, pega os vasos e fecha. Eita! Glória a Deus. Aleluia. Fechar a porta, irmão. Sabe o que é onde eu quero chegar? É que tem milagre para Deus fazer na minha e na tua vida. A porta tem que estar fechada. Porque tem gente que não se agrada nem da tua unção com o Pai. Aí quer ver, aleluia, a tua casa com a porta aberta. Aí quer olhar tudo. Aí chega com aquele olho seco de coruja na tua casa. E diz: meu irmãozinho, minha irmãzinha, eu amo você. Aí quer ver tua TV. Aí quer ver teu armário que está surtido. Aí quer ver e vou chegar no forte. Aí quer ver o teu marido. Olha só, se o teu marido não for de Deus, vem cá, meu filho. Hoje em dia tá fácil. Pega um papelzinho, escreve um zap, né? O zap da história. Aí pega um papelzinho, coloca na Bíblia da irmã que ela não é besta, tem que levar a espada para lapiar a serva. Mas a serva tem olho espiritual. Aí ela faz o seguinte: olha, quando tu vir aqui, tu faz o seguinte: quando meu marido não estiver em casa, aí a gente conversa. Aleluia! É o que está quebrando hoje em dia. É muita cilada do inimigo. É mulher de Deus de oração que chega lá, um irmãozinho crente, e diz: eu vim fazer oração, mas cadê sua esposa? O seu marido tá? Não. Cadê a sua esposa? Então você olha daí no portão. Aí fechou a porta para o pecado. É isso que tem que fechar a porta. E tem muito crente correndo. É porque abre demais a porta. Como se fosse, aleluia, uma mulher que faz ginástica, pastor.
um homem mais forte, a serpente vai na mulher, ou vence a mulher. E a mulher, quando ela quer ganhar o homem, rapaz, o guarda-roupa ali, filho, o amorzinho, até o beijinho para ele se estremecer. Eu quero comprar, passa o cartão, aí ele se derrete todo, aí passa o cartãozinho, aí no final do mês quem paga é o homem. Adão foi quase parecido, mas foi pior. Então quando a mulher quer ganhar, a minha, quando ela quer alguma coisa, que você está tudo pronto, dizer, filho, tem uma coisa para te contar, eu já sei o que é, mas vai falando. Mas eu estou esperto com essa coisa. Vamos entrar na mensagem. Irmão, aí ela fecha a porta, os vasos estão lá. Quando Eliseu disse vai fechar a porta, creio eu, quando ele fechou a porta, que ele foi despejando o primeiro vaso que estava lá, foi derramando o azeite, aí foi enchendo o vaso, foi enchendo. Sabe o que eu quero te dizer? É que o vaso, quando ele está com o azeite já se acabando, que só tem a gota, ele passa o tempo, não tem mais nada. Aí tem muitos que quer ficar em casa, acomodado, no dia de hoje, assistindo o Faustão, é o Facebook, é não sei o que, um aplicativo chamado Kai, que tem vídeo de todo jeito, que eu sei o que é isso. Pense numa coisa que se o crente der lugar, ele derruba também. É um vídeo de uma mulher se balançando para lá e para cá, aí o homem de Deus vai lá e se corrompe, perde a intimidade, vai pregar, não sai nada. Mesma coisa é a mulher, tem um homem fortão, que nem eu, que nem o Hulk, aí tá lá, é tudo no aplicativo Kai e no toque-toque, não é isso? Pronto, eu desinstalei aquele Felipe, eu não quero nem ele mais no meu celular, para mim se corromper também, né? Eu sou carne, desse jeito que a gente tem que fazer, né? Aí, meus irmãos, é o seguinte, aí fica lá de domingo no Zap, no Facebook, mas esquece de buscar em primeiro o reino dos céus. É como o pastor falou, se não veio, perdeu, e se quiser entrar, dá a chave ali, se quiser fechar, não entra ninguém, e o fogo consome tudo aqui. É uma bênção. Aí começou a derramar o vaso, e o vaso foi caindo, e foi enchendo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem muito vaso, meu pastor, você cheio, eita, eu vou falar.
Senhor mandou. Isso é um perigo. Para terminar, Jeremias 5 e o 30. Olha o que está acontecendo hoje nas igrejas se os líderes não vigiarem. Jeremias 5 e o 30. Coisa espantosa e horrível se anda fazendo na terra. Sabe o que é? É muito subindo nos altares, dizendo coisa que Deus não mandou falar. Até no meio da igreja, eu tenho pena de você, porque quando voltar vai ser uma frase bem linda. Eu vou só completar a frase: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Essa é a frase que vai receber. Aí começa, aleluia, a profetizar facilmente aqui, Jeremias 5 e o 31. Os profetas profetizam facilmente, e os sacerdotes, aleluia, dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim deseja. O que fareis no fim disso? Ser vaso qualquer um é, mas para o azeite descer, eita, ele tem que falar a verdade. Aleluia, glória a Deus. Ser vaso qualquer um pode ser, mas há uma diferença de vaso cheio e vaso vazio. Ser vaso qualquer um pode ser, mas há uma diferença. Eu não posso pegar o azeite do pastor Lucas, que é dele, o seu Deus é dele. Mas tem gente que, se pudesse, sentava na tua cadeira e diz que faço melhor que ele. Então aquela mulher, os seus filhos perguntaram, vou aplicar a mensagem, já vou terminar. Mamãe, acabou o vaso, o último vaso. Quando o azeite derramado se tornou uma fonte inesgotável, quando chegou no último vaso que encheu, parou, o azeite parou. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que ela faz? Glória a Deus. Tem gente que recebe a bênção e não volta para agradecer. Tem gente que recebe a bênção e não volta para agradecer. Aí quando eu voltar, a bênção está lá. Vai ter um tempo dela acabar, né? Aí ela volta para agradecer. Ela chega lá, agradece. Aí Eliseu fala: vai, paga a dívida e vive do resto. Aquela mulher foi, pagou a sua dívida. Aleluia. E viveu do resto. Aleluia. Sabe o que eu tenho que dizer para você? É que o